Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Eu tô publicando, na verdade estou gravando exatamente depois da gente fazer o nosso vídeo do Adrielson, né, falando sobre a proposta recusada pelo Botafogo, oficialmente, do Besiktas da Turquia, pelo zagueiro do Botafogo por 21 milhões de reais. O Botafogo entendeu que a proposta é baixa e que o mais importante é a manutenção do atleta, e obviamente que a gente também não pode deixar de falar dos jogadores relacionados, né? O Botafogo está relacionado, já estamos na véspera do jogo, né? Você piscou e o Botafogo volta a jogar, voltamos ao Campeonato Brasileiro, que já está rolando. Nesse momento estou vendo aí os jogos, tem um jogo que tá 0-0, Atlético Paranaense e São Paulo tá 1-1, daqui a pouquinho tá começando Santos e Corinthians, então o Campeonato Brasileiro voltou, 11ª rodada, e o primeiro desafio pós-data FIFA do Botafogo é Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. Temos boas surpresas, tá? Boas surpresas em relação a presenças, né? Uma que a gente não esperava, outra que a gente já esperava, mas talvez não tão cedo, tá legal? E a gente vai, inclusive, poder, né, desenhar e entender como o Botafogo pode ser escalado, tá? E isso, inclusive, é até um tema para um outro vídeo que eu quero fazer, certo? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima, vamos ler aqui a relação do Botafogo, vamos falar aqui sobre prováveis / possíveis escalações. Sobre o time do Cuiabá a gente faz no outro vídeo que vai ao ar na manhã desta quinta-feira, e a gente também vai falar aqui, obviamente, a respeito de Luiz Castro, que sinalizou ao John Textor, de acordo com uma reportagem do jornal O Globo, e depois o Globo Esporte também confirmou, que o Botafogo está muito confiante, né? O John Textor está muito confiante na permanência do Luiz Castro depois de uma reunião que ambos tiveram. Claro, não há uma confirmação ainda, a gente vai falar sobre isso, mas vamos embora. Antes da gente falar da situação do Castro, tá legal? Vamos falar aqui dos jogadores relacionados pelo Botafogo para a partida contra o Cuiabá. Lembrando, Luiz Castro está suspenso, né? Vai acompanhar a partida Cara, deu um cuspidão aqui, mano. Vai acompanhar a partida da tribuna lá da Arena Pantanal. Ele foi suspenso com o 3º cartão amarelo, e o Vitor Severino estará à beira do campo no comando da equipe, tá legal? Além do Luiz Castro, Eduardo também está suspenso, não joga, tá legal? Aí sobre os lesionados a gente atualiza daqui a pouco, e tem 2 jogadores, na verdade 3 jogadores pendurados que o Botafogo tem que ficar ligado: Cuesta, de Plácido e Rafael. Principalmente de Plácido e Cuesta, tem que tomar cuidado, né, para não tomar esse cartão. Porra, porque domingo tem jogo importante contra o Palmeiras, tá legal? Vamos lá. Jogadores relacionados para a partida: Adrielson, Breno, Danilo, de Plácido, Douglas Borges, Gatito Fernandes, Gustavo Sauer, Hugo, Janderson, JP Galvão, Júnior Santos, Lucas Perry, Luiz Segovia, Luiz Henrique, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Segovinha ou Matias Segovia, é sobre ele que a gente pode falar aqui um pouco também, Felipe Sampaio, Rafael, Raí, Tietê, Tiquinho Soares, Victor Cuesta e Vitor Sá, tá legal? São todos esses jogadores relacionados pelo Luiz Castro. O Kaique parece ter sentido alguma coisa, está fora dessa relação, ou mesmo, né, pode ter sido até uma opção pelo Breno, que é um cara que inclusive vem sendo muito elogiado internamente. É um jogador que eu não acho ruim, né? Eu acho que a galera colocou todo mundo que veio daquele pacote pós-Série B no mesmo balaio, e aí as pessoas acham que o Breno é ruim. Eu, sinceramente, eu não acho ele um exímio jogador, mas é um atleta útil. Acho que ele ainda pode contribuir. E não só acho, como a comissão técnica do Botafogo acha também, tá legal? A gente tem também, né, além da ausência do Kaique e do Eduardo, que está suspenso, a gente não conta com o Gabriel Pires, né, que está machucado, voltou a sentir a panturrilha, e o Lucas Fernandes depois de uma dividida no treinamento no tornozelo. O Matias Segovia, apesar de ter se machucado num treinamento, tá tudo certo com ele, ele vai para a relação, vai para o jogo, tá tudo tranquilo, tá legal? E aí a gente tem esses jogadores que nós listamos aqui para vocês, para poderem entrar em campo. Acredito num time com Perry no gol, de Plácido na lateral direita, claro, tendo em conta aqui que, enfim, tá todo mundo 100%, todo mundo bem, né? A gente não sabe como é que foi esse descanso da data FIFA. Adrielson, Cuesta, e na lateral esquerda o Hugo, né? O Marçal machucado, né, com aquele problema no joelho desde a partida contra o Atlético Paranaense, em que ele saiu no primeiro tempo. O meio-campo, esse é o grande enigma, né? A gente inclusive vai fazer um vídeo específico só sobre isso, né? Como é que o meio-campo do Botafogo vai ser montado? A gente vai com 3 volantes, se forem 3 volantes, né? E aí, será que o Danilo está em condições de já jogar? Se tiver, acredito em Danilo,
Marlon e Tietê. Se o Danilo não tiver, que ele acabou de voltar, né? Pode ser Breno, né? E também é curioso que o Breno não atua pela equipe profissional do Botafogo há um ano, né? Um ano mesmo. Acho que ele entrou até naquele jogo, né? Que completou um ano naquela batalha lá no Beira-Rio, aquela virada de 3-2 que a gente foi roubado e mesmo assim conseguiu ir bem e ganhar aquele jogo. Mas pode ser isso, pode ser Breno, Tietê e o Marlon Freitas, né? Lembrando que o Lucas Fernandes machucado, Gabriel Pires machucado, Eduardo suspenso. Ou podemos ter uma opção que inclusive foi colocada numa dinâmica de treinamento, tá? 2 atacantes, tá? 2 centroavantes, Matheus Nascimento e Tiquinho. É uma possibilidade, eu inclusive até tenho essa curiosidade. Eu acho que a gente não teve, eu acho que a gente teve por pouquíssimos, assim, 10 minutos talvez no total, a dupla Matheus e Tiquinho. E eu acho que essa dinâmica vai casar legal, cara. Em todo jogo, seja pelo Botafogo, Seleção Brasileira de Base, quando o Matheus Nascimento tá acompanhado de um centroavante que faz o pivô, que é técnico, cara, ele vai bem. O Matheus Nascimento foi muito bem ao lado do Marcos Leonardo na Copa do Mundo Sub-20. Ao lado do Tiquinho, eu também acho que ele pode ir bem, tá legal? Enfim, além do meio campo, acho que de um lado vai Vitor Sá ou Luiz Henrique, do outro Júnior Santos, na frente Tiquinho Soares. Isso, evidentemente, contando com todos os atletas bem disponíveis, tá legal? E aqui a questão do Luiz Castro, tá bom, rapaziada? Saiu que o Luiz Castro sinalizou por parte do Globo, né? Sinalizou que ele quer continuar no Botafogo, que ele não quer sair. E depois o GE apura que o John Textor tem confiança, né? Saiu muito otimista de uma reunião com o Luiz Castro. O Luiz Castro recebeu sondagens do Al Hilal, proposta na mesa do Al Nassr, deu entrevistas um tanto quanto enigmáticas, falando que ele nem sempre cumpriu os contratos dele, que ele tá pensando nos 2 próximos jogos, e todo mundo pensou, bom, então na segunda-feira será que ele vai embora? Enfim, todo mundo ficou meio atordoado com essa situação, mas a informação de momento é que Luiz Castro vai ficar, tá legal? É a informação do Globo Esporte e de que o John Textor, vamos reformular, o John Textor está confiante que ele vai ficar, depois de uma reunião que teve com ele, certo? Só que agora, eu só vou ficar tranquilo quando 2 coisas acontecerem, tá? Eu só vou me certificar, melhor dizendo, que ele vai ficar quando, sair da boca dele numa entrevista, ó, vou ficar no Botafogo, não vou pra Arábia, vou ficar aqui. 2, se porventura ele renovar o contrato dele com o Botafogo, certo? Daqui, cara, o futebol é muito dinâmico, gente. Não dá pra comemorar ainda, sabe? O futebol é muito dinâmico, é muito louco. Daqui 2 horas, um árabe pode ligar pro Luiz Castro e falar, meu irmão, eu vou dobrar o pedido, você não gostou que a gente triplicou o salário? A gente coloca 5 vezes maior. O que você acha? Porra, ao invés de 3 anos de contrato, eu vou te dar 5 anos. E aí, fecha ou não? Ó, tô me disponibilizando a pagar a multa agora de 10 milhões de reais pro Botafogo e te dar um salário muito maior. E aí, topa? Meu irmão, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como é que funciona a cabeça do pessoal que tá querendo muito o Luiz Castro. O Castro, evidentemente, deve ter ficado balançado. Então, cara, são coisas que elas vão muito do coração do cara e eu, sinceramente, só vou ficar tranquilo, digamos assim, de que é certo, né? Eu só vou me certificar de que ele vai ficar quando ele confirmar com a boca dele pro externo, numa entrevista, numa coletiva, numa fala, em aspas, num comunicado, num post para a torcida do Botafogo. É isso, rapaziada. Essa é a minha opinião. Mais tarde a gente fala aqui um pouquinho sobre o esquema de jogo que a gente pode ter no Botafogo, né, sendo adotado para essa partida, e também o time do Cuiabá, aquele resumão do jogo. Valeu, um abraço e fui.